Filósofo inglês John Locke. Estimados alunos, mergulhando um pouco mais no período, ou melhor, no pensamento da filosofia moderna, especificamente que estamos estudando agora, a corrente filosófica do empirismo, iremos, neste vídeo, ver sobre o filósofo inglês John Locke, que nasceu em 1632, morreu em 1704, considerado também o pai do liberalismo. O propósito principal deste pensador, enquanto empirista, foi investigar a origem, a certeza, a extensão do conhecimento humano. A justificativa de sua investigação estava na importância do objeto investigado. O conhecimento era aquilo que situava o ser humano acima dos outros animais. Então nós vamos ver que ele tem uma contraposição à corrente filosófica, o racionalismo que a gente viu anteriormente. Quem que foi John Locke? Empirista. Lembrando que empirismo vem de experiência. Então é o filósofo que defende que o nosso conhecimento ele vem da experiência. Principal representante do empirismo britânico, conhecido como fundador do empirismo, além de defender a liberdade e também a tolerância religiosa. Para Locke, a mente humana é como uma tábula rasa, ou seja, uma folha em branco. Essa ideia dele é muito famosa e que marca o seu pensamento empirista. Então, essa folha em branco vai sendo preenchida durante a vida pelas nossas experiências sensíveis. Então, nascemos com a mente vazia e durante as experiências sensíveis na vida vamos preenchendo a nossa mente. Então, é uma crítica que ele faz às ideias inatas. O que é ideia inatas? Que já nascem conosco, que vem de Platão, também defendidas depois por René Descartes. O que dizem suas ideias? Valoriza a razão. O que dizem as ideias de Platão? Valoriza mais a razão e deixa a experiência sensível em segundo plano. Nós vamos ver o que isso quer dizer dentro do que nós estamos estudando. Então, o famoso livro que defende todo esse contexto empirista dentro do pensamento de John Locke é chamado Ensaio acerca do Entendimento Humano, onde ele desenvolve sua teoria sobre a origem e a natureza do conhecimento. Então, o filósofo inglês John Locke, em sua principal obra, irá investigar a origem, a certeza e a extensão do conhecimento humano, até onde vai o conhecimento humano e qual que é a origem de todo conhecimento que está na nossa mente. Sobre a filosofia política de John Locke, que ele é considerado o pai do liberalismo, nós não vamos deter nesse vídeo porque nós estudamos no segundo ano sobre filosofia política envolvendo John Locke. Aqui é pensar ele como no contexto do empirismo. Locke estudou medicina, ciências naturais, filosofia em Oxford, principalmente as obras de Francis Bacon e René Descartes. Locke nunca se casou e não teve filhos. Principais assuntos quando a gente estuda Locke é sobre a tábula rasa, o estado natural, direito à vida e liberdade de propriedade. Qual que é a origem das ideias para Locke, né? Qual que é a origem das ideias que adquirimos em nossa mente para esse filósofo? Se a mente é uma folha em branco, então a origem das ideias é a própria experiência, na qual se funda todo o conhecimento, a experiência sensível. As ideias vêm da percepção dos objetos externos ao ser humano, a sensação externa, ou das operações internas da nossa mente, da reflexão, mas a reflexão só acontece com as experiências que nós vamos tendo de percepção externa. Dos sentidos provém o entendimento. Com base nessa compreensão, o conhecimento sensível deixa de ser entendido como algo inferior ou descartável e passa a ser pressuposto do conhecimento seguro, pois a percepção é o primeiro passo no caminho do conhecimento. O que é a percepção? Aquilo que os nossos 5 sentidos apreendem do mundo, né? Em Locke, quando nós pensamos na sua filosofia, nesse contexto empirista, a gente tem as qualidades primárias e secundárias, que é importante a gente perceber nos objetos, nessa experiência que o sujeito tem com os objetos. O que é as qualidades primárias? Elas não se separam do objeto,
fazem parte do objeto. Então, independe das alterações que você pode fazer, que qualquer pessoa faça, elas continuam existindo no objeto. Por exemplo, igual essa xícara na imagem. Quais que são as qualidades primárias da xícara? Que mesmo modificando, ela nunca deixa de ser xícara. A sua extensão, o formato dela, a funcionalidade dela como xícara. E quais que são as qualidades secundárias? Que são aquelas que podemos produzir em nós diversas sensações, mas não são essenciais ao objeto. Por exemplo, se a cor é branca, se a cor é azul, não vai modificar o ser da xícara, aquilo que é o principal dela. Igual aí nós temos aquilo que é pelo ou isso que é envolvido na xícara, porque o tamanho também não influencia. Os pelos que estão nela é apenas artístico, são qualidades secundárias da xícara. Aí nós temos outros dois conceitos que é importante também, Locke, ideia simples ou complexa. As ideias simples são aquelas que não contêm mistura, que se apresentam na mente de maneira clara, distinta e uniforme. É o que percebemos de imediato em nossos sentidos, ou seja, vemos a maçã, ou tocamos a maçã, ou sentimos o cheiro da maçã. Isso é claro, que o que nós sentimos é aquilo que vai a nossa mente aprender da ideia do que é maçã. Agora, as ideias complexas são aquelas que a gente faz associação, comparação, relaciona elas a diversas outras ideias. Igual aí, nós temos o rapaz usando os desenhos para mostrar seus olhos. Exige que combinemos o que é o corpo humano, o que são os seus olhos, mas aqueles papéis que estão colocando os seus olhos? Não são. Então a gente tem que fazer combinações ali e distinções de cada elemento, já começa a ficar um pouco mais complexo. Outra questão que é importante dentro da filosofia do Locke é a existência das coisas exteriores. Então, para Descartes, que pega aí a base de Platão também, mas especificamente no contexto da filosofia moderna, Descartes, assim, a gente existe, nós existimos porque a dúvida foi questionando tudo, que levou a uma única certeza, que é o pensamento. Então, logo eu existo, porque eu penso. As coisas exteriores não são importantes e só mostra que o sujeito existe porque ele pensa. Só que para Locke, que é um empirista agora que ele contrapõe a Descartes, as coisas existem sim aos seres humanos. Nossa experiência com os objetos que a gente tem no mundo faz com que vai preenchendo a nossa mente com as ideias dessas experiências. Essas experiências não estão dentro de nós, as ideias não estão em nós. A experiência que nós temos pelos sentidos que faz com que as coisas exteriores elas realmente existam, porque nós vamos fazendo as experiências com os nossos sentidos. Isso daí é uma mudança muito grande depois que vai ter uma evolução muito grande na ciência. Aí está, nós pegamos toda essa, dentro desse vídeo que nós vimos sobre John Locke, está baseado lá na página 179 a 181 do nosso livro que nós estamos estudando, e alguns elementos eu peguei do Wikipedia, que relata um pouco da vida para complementar do que não tinha no livro da vida de John Locke. Um abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.